Eu vou apresentar para você um inversor muito bacana da JFA. Esse aqui é o inversor off-grid de onda senoidal pura de 2000 watts, 24 volts, 220 na saída CA. Então no vídeo de hoje você vai ver aqui um review completo deste inversor. Você vai ver consumo em vazio, vai ver forma de onda, vai pegar uma série de macetes que eu vou te passar no decorrer do vídeo e também você vai ver como que este inversor é por dentro para ajudar na sua decisão. Se faz sentido aí para você escolher um inversor como esse para o seu sistema fotovoltaico. Então agora vamos para os detalhes aqui do inversor. Este inversor ele tem aqui essas proteções para o lado de baterias. Isso é muito bom para evitar curto-circuito. Olha só que bacana. Depois que você ligar o cabo aí, os cabos positivo e negativo, coloca essas proteções aqui, que vai evitar qualquer tipo de curto no teu inversor. Ele tem essa outra proteção aqui, ó, que depois que a gente colocar os cabos CA e aterramento nesses bornes, a gente vai colocar essa proteção aqui e vamos aparafusar para evitar também algum curto, alguma coisa do tipo, tá? E também conta com esta parte que vai tapar aqui na frente para deixar com uma estética muito mais bacana e também proteger todas as conexões do inversor, e tem os parafusos aqui para ficar firme e não cair. A estética da parte frontal deste inversor, como você está vendo, é um inversor muito bacana mesmo, tá? A gente vê aqui escrito inversor off-grid senoidal pura, potência do inversor, tensão do inversor na parte CC de entrada, de corrente contínua, ou DC, como você quiser, saída AC ou CA, como você achar melhor, de 220 volts. Temos a marca JFA, temos aqui um display com alguns botões e algumas nomenclaturas que você vai ver em detalhes mais adiante nesse vídeo, mas já te adianto, você consegue ver aqui tensão de saída CA, você consegue ver potência de saída CA, você consegue ver tensão de entrada de corrente contínua e também a corrente que ele está drenando do banco de baterias e a temperatura interna do inversor. Isso é muito bom porque dispensa você comprar watímetros, amperímetros e voltímetros CC e CA para o teu sistema fotovoltaico, porque o inversor já te mostra tudo isso. E aqui nós temos o botão Set ESC, que serve para a gente entrar em algumas configurações do inversor, como por exemplo a tensão de desligamento do inversor, a esterese que você quer que ele retorne, ou seja, configurei uma tensão de corte de 24 volts. Chegou nessa tensão, ele desliga por completo para proteger seu banco de baterias. E com que tensão que eu quero que ele volte? A gente vai configurar também a tensão de retorno e a diferença, né, de uma tensão para outra. A gente consegue fazer várias configurações aqui. E aí é assunto para uma próxima aula que a gente vai trazer detalhado para você, porque senão essa ficaria longa demais. E temos aqui as setas de navegação para a gente navegar entre o que está mostrando no display e também nas configurações. E já vamos remover aqui já. É tão bom remover esses plásticos aqui, olha só. Mas olha que bonito, um black piano muito legal mesmo. E agora nós vamos ver a parte de baixo aqui deste inversor. Nós temos um QR Code para você poder escanear e ser levado aí para o site da JFA, baixar manual e tudo mais e tal. Temos aqui também um ponto de aterramento para que você possa fazer o aterramento da carcaça em si do inversor. E temos do lado de cá outro ponto de aterramento, lembrando que esse ponto está conectado com este, tá? Então seria uma redundância aí de aterramentos, e esse ponto aqui ele existe porque teve algumas pessoas que solicitou para a JFA que tivesse esse ponto. Eu, no meu ponto de vista, não tenho necessidade, se eu já tenho esse ponto de aterramento aqui, eu não preciso daqui. Aterrou aqui, tá todo mundo aterrado, mas a JFA ouviu a galera que pediu que tivesse aqui também e manteve esse ponto de aterramento, tá? Temos duas ventoinhas aqui, uma de cada lado para fazer uma refrigeração forçada, e são ventoinhas com sistema de Smart Cooler, ou seja, elas não funcionam na sua potência máxima o tempo todo.
Dependendo da potência e temperatura interna do inversor, elas vão aumentando a sua rotação para aumentar o fluxo de ar para ajudar na refrigeração do inversor. Nós temos a parte de bornes de corrente contínua, né? Tirando aqui a parte de proteção, a gente vai ter acesso aqui aos bornes com parafuso. Isso é muito interessante, a gente consegue dar um torque muito legal e evita perdas nessas conexões aqui, tá? E com porcas, você vai dar o torque necessário aí, tá bom? O manual fala tudo isso para você, a gente vai deixar aqui na descrição também, inclusive um link para você comprar um inversor como esse ou qualquer outro modelo e com um cupom de desconto super especial que a gente conseguiu com a JFA para você, tá bom? Então, depois do vídeo, corre lá para conferir esse descontaço aí que a gente conseguiu. E nós temos aqui, olha só, já o esquema de ligação. Como é um inversor em 24 volts, negativo, vai para o negativo da bateria, positivo de uma vai para o positivo da outra, positivo da segunda última bateria, né, do seu banco, vai para o positivo do inversor. Lembrando que aqui não tem disjuntor, mas é obrigatório o disjuntor, tá? Entrada de corrente contínua, conexão em série. Já está explicando detalhes para você, muito show, né? E aí nós temos aqui uma borneira, né, um sistema de bornes para fase 1 e fase 2 e aterramento, e a saída 220 volts. E como você está vendo aí, ele é bem detalhado, mostra para você exatamente onde é cada uma das fases. E aí você deve estar se perguntando, mas cadê o neutro? Em inversores off-grid não existe neutro. Existem duas fases flutuantes entre si. Então, fase 1 e fase 2. Se por algum motivo você precisar de um neutro, aí você precisa aterrar uma das fases, tá? Pode ser fase 1 ou fase 2, mas em casos específicos, tá bom? Não é em todo momento que você vai aterrar. E nem tem necessidade de ficar aterrando fases de inversores, porque é um sistema 100% off-grid, exceto casos específicos, tá bom? Agora a gente vai olhar aqui no outro lado do inversor, numa das laterais, nós temos as aletas aqui de dissipação. Então isso é muito interessante, que ele vai pegar o ar frio debaixo do inversor, ó, puxar para cima e soltar o ar quente nessas aletas aqui desse lado. E do outro lado nós temos uma aleta exatamente, né, um sistema aletado exatamente igual a esse daqui, tá? E nós temos aqui o botão liga e desliga num rebaixo muito interessante para evitar que se desligue de maneira acidental aqui o inversor. Isso é muito show de bola mesmo, tá? E por que que as ventoinhas não são na parte de cima, esse aletado não é totalmente na parte de cima do inversor? Para evitar que caia água na parte de cima do inversor e atinja diretamente a placa. Então, na lateral, isso ajuda a evitar, tá? Claro que você não vai instalar esse inversor em local externo, ele tem que ficar instalado internamente, mas se por algum motivo respingar água, ajuda a proteger, tá? Os pontos de fixação, muito importante. Olha, temos 2 pontos na parte de baixo, tá? E temos 2 pontos de fixação na parte de cima, tá bom? Na parte de cima, nós temos aqui os furos com os bilongos, né? Um pouco maior para facilitar aí a sua instalação, beleza? Bom, na outra lateral, a gente tem aqui as aletas também e temos uma etiqueta muito bacana aqui com várias informações do inversor. Por exemplo, inversor off-grid senoidal pura, 2000 watts, 24 volts, 220, a mesma coisa que a gente já viu lá na frente. Temos aí o modelo do inversor, 2000 watts, 24 volts, 220, né? Esse é o modelo, ou seja, 2000W, 24V, 220V, é o modelo específico do inversor. Tensão de entrada de 21 a 30 volts, ou seja, ele suporta o mínimo de 21 e o máximo de 30 volts. Tensão de saída 222 volts de corrente alternada a 235 volts de corrente alternada. Ele pode trabalhar nesta range tranquilamente, pode ficar sossegado que não vai estragar nenhum equipamento eletroeletrônico da sua residência, tá bom? Potência contínua máxima de saída 2000 watts. Potência de pico máxima de saída 4.000 watts, é um inversor de 2.000 watts e 4.000 watts de pico, tá? Grau de proteção IP20, uso interno, tá? E grau de poluição P02. E temperatura que ele pode trabalhar de menos 10 a mais 55 graus. Já tem aí etiquetas desses inversores da JFA que fala também a corrente típica de consumo
do inversor. Isso é muito bacana, que te ajuda demais aí a saber mais detalhes. Mas todas essas informações mais detalhadas tem no datasheet que você vai encontrar no manual, que a gente vai deixar aqui embaixo para você. Agora você vai ficar comigo aí para analisar consumo em vazio, forma de onda, harmônicos e várias dicas que eu vou passar para você deste inversor. E também você vai logo na sequência ver este inversor por dentro. E aí, será que é um inversor robusto, bacana, como é bonito? É isso que nós vamos descobrir juntos daqui a pouquinho. Eu vou te mostrar o consumo em vazio deste inversor aqui da JFA e logo em seguida eu vou te explicar o porquê que você tem que levar em consideração. Vamos ligar aqui o inversor e antes de tudo eu quero que você preste muita atenção aqui na nossa fonte aqui, ó. Esse que está em vermelho aqui, o que está em vermelho é o ampere. Quantos amperes vai estar consumindo, né? Que seria o quantos amperes vai consumir do seu banco de baterias, tá? Por que que eu quero que você preste atenção? Porque logo que a gente liga este inversor, ele vai fazer um autoteste de todo o teu sistema, inclusive da ventoinha dele. E aí a ventoinha ligada, ela vai ficar no máximo no autoteste. E o consumo que a gente vê aqui vai ser exatamente o consumo que você precisa considerar quando a ventoinha estiver na potência máxima. Caso, né, tiver na sua rotação máxima, quando o inversor estiver próximo à sua potência máxima, tá? Então é muito importante considerar isso daí. Então vamos analisar aqui, olha só, vou ligar o inversor e olha aí, ó. Deu 1280 mais ou menos, 1250 caindo, é normal cair, tá? Mas vamos assumir aqui 1280 miliamperes ou 1,28 amperes, tá? Que é o consumo que ele vai demandar quando tiver na potência, perto da potência máxima aí, porque ele tem um sistema de smart cooler, como eu já expliquei. E esse sistema de smart cooler faz com que a ventoinha vá acelerando, aumentando sua rotação para aumentar o fluxo de ar de acordo à potência e à temperatura interna também. Então esse é o valor máximo. Agora, com a ventoinha no mínimo, esse é o consumo em vazio aqui que você vai considerar, tá? Agora, por que considerar esse consumo em vazio? O que raios é esse tal de consumo em vazio? E eu vou te explicar agora. O consumo em vazio é o salário que o inversor cobra para funcionar, para fornecer o seu trabalho. E qual é o trabalho do inversor? Pegar corrente contínua e converter em corrente alternada. E nisso demanda-se um pagamento. É a cobrança que o inversor faz. Ou seja, quantos amperes, quantos miliamperes, quantos amperes eu vou consumir do banco de baterias. Assim como eu e você precisamos ganhar uma grana, ganhar um cascalho aí para poder trabalhar, o inversor é a mesma coisa, do mesmo jeitinho. E o que ele cobra é amperes. É o fluxo de corrente, os elétrons circulando através dos seus componentes, para que ele entregue para a gente tensão e potência na saída CA, tá bom? Então é muito importante você levar isso em consideração, porque na hora de fazer o dimensionamento, principalmente do teu banco de baterias, se você não considerar um desses valores que você viu aqui agora, você vai ter um problema sério, que é simplesmente você achar que a bateria vai ter uma autonomia X e no final das contas ela tem uma autonomia Y, podendo reduzir aí até 1, 2 horas de autonomia, dependendo do consumo em vazio do inversor. Existe um outro ponto importante também, que é a eficiência do inversor. Isso eu vou trazer uma aula dedicada para te ensinar em maiores detalhes. Tanto o consumo em vazio quanto a eficiência do inversor são coisas distintas e precisa ser levado em consideração, beleza? Agora nós vamos continuar aqui e eu vou estar explicando para você detalhes aqui também dos valores que nós estamos vendo no display do inversor da JFA. Esse inversor ele conta com um display, como já expliquei, né, um pouco mais antes no vídeo, que é o seguinte, vai te ajudar muito aí para você não precisar ficar comprando coisas à parte. Por exemplo, um voltímetro para mostrar a tensão CA, voltímetro para mostrar a tensão do banco de baterias, amperímetro e assim por diante, porque já tem tudo englobado neste inversor da JFA. E toda a linha do inversor da JFA conta com um display como esse aí, com informações importantes, tá bom? E olha só, a primeira coisa que a gente vai analisar aqui, você já viu aí o consumo em vazio, né? A gente vai ver já já também.
Mas a primeira coisa que a gente vai analisar aqui é a tensão de saída CA. Note que tem 224 volts aqui no display e no nosso multímetro aqui está mostrando 224,8. Se a gente ignorar o ponto 8, deu 224 cravadinho. Nem sempre vai ficar cravado assim. Pode ser que o display do inversor mostre um valor um pouco maior ou o multímetro e assim por diante, né? Então tem uma certa discrepância. Pode acontecer isso, tá bom? Mas a priori a gente está vendo que está perfeitinho aí. Aí o próximo passo que a gente vai analisar aqui agora, na parte CA, seria a potência. Eu vou colocar algumas cargas aqui agora na minha giga de teste. Essa fonte aqui, o máximo que eu vou conseguir chegar é perto de uns 240 watts. Eu vou tentar colocar uns 150, 160 watts mais ou menos, só para a gente ver o que vai acontecer aqui, tá? Lembrando que esse inversor aqui, ele vai mostrar aqui para a gente a potência, tá? Então, a hora que eu ver aqui, por exemplo, 0,50 ou 0,56, por exemplo, 0,80, não quer dizer que é 860 watts, quer dizer que é 86 watts mesmo. Quando eu ver aqui 158, por exemplo, é 158 watts. Quando chegar 999, arredondar para 1 kW, ele vai mostrar 1 aqui. Eu sei que tem 1 kW. Quando tiver 1.2, aí 1, aí ele coloca o ponto, 1.2, assim por diante, tá bom? Então eu vou colocar algumas cargas agora na minha giga de teste para você ver detalhes aí. Coloquei aqui uma lâmpada incandescente, não, uma lâmpada fluorescente aqui, tá? É uma lâmpada de 85 watts, mais ou menos aí, dependendo muito da tensão. A gente está vendo aí que está com 90 watts, 0,9, 90 watts. Tá muito bacana. Claro que eu não tenho aqui algo para poder comparar, né? Mas olha que interessante, aqui a gente já consegue fazer uma comparação. Tá vendo que está mostrando a potência no lado CC aqui, no lado de corrente contínua, 111,2 watts? Se você pegar esse valor aqui e dividir por esse valor aqui, e depois multiplicar por 100, você vai ver a eficiência do inversor com essa potência. E o mesmo você pode, a mesma fórmula, né, mesmo cálculo, você pode utilizar para outras potências que a gente vê aqui, tá bom? Então isso é muito interessante. A gente já consegue saber o que está acontecendo aí. Eu não vou conseguir validar nesse vídeo para você essa potência, porque não é um teste de fogo. Isso aqui a gente faz com o osciloscópio, que por sinal daqui a pouco você vai ver forma de onda e harmônicos no osciloscópio também. Eu vou colocar aqui agora mais uma lâmpada fluorescente e vamos ver se a minha fonte vai suportar aí essa potência toda. Pode ser que talvez entre em proteção, porque vai dar um pico muito alto e a fonte não comporta tudo isso, tá? Mas eu vou tentar subir um pouquinho mais aqui a potência, vamos ver. Até que segurou. Então 2 lâmpadas fluorescentes a gente está conseguindo tranquilamente aqui mostrar para você, ó, 197, 198 watts, 199,5, mais ou menos, ó, 200 watts, e olha só, 181 aqui no lado CC. Mais uma vez, esse valor dividido por esse, você vai encontrar a eficiência do inversor. Olha só, muito bacana, a gente consegue enxergar tranquilamente aqui essas informações de potência. E agora o próximo passo que eu vou mostrar para você é a tensão de entrada. Olha só, tensão de entrada aqui na fonte está mostrando 24 volts. No inversor está mostrando 23,5. E aí, por que que dá essa discrepância? Por que que dá essa diferença? Simples, muito simples. Porque nós temos uma queda de tensão do cabo aqui da fonte até a entrada do inversor. Tá? Então, se eu medir nesse ponto aqui, eu tenho 24 volts. O inversor mede praticamente no ponto interno dele aqui, né? Na parte interna. Então, a gente tem uma queda de tensão no cabo, tá? Aí já vai uma dica de ouro para você. Condutores sempre muito bem dimensionados para evitar essa queda de tensão aqui no inversor. Evitando essa queda de tensão, que é natural queda de tensão em sistemas elétricos, mas quanto mais grosso for o condutor, melhor, porque você evita a queda. E aí você vai ter uma autonomia um pouco maior no seu banco de baterias, porque o inversor vai entrar em proteção com base nessa tensão. Então, se ele está enxergando 23,5, 23,6, o que vai acontecer no banco de baterias está 24, você vai ter uma autonomia um pouco menor. Mas não quer dizer que está errado o display não, tá? É normal essa queda de tensão, ok? Agora nós vamos ver aqui a corrente. Olha só, vamos ver a corrente.
A corrente aqui está mostrando 8,6, na nossa fonte está mostrando 7,85. Mais um ponto importante também da gente considerar aqui. Devido a gente ter aí essa queda de tensão aqui eu tenho 24 volts. Então, para ter essa mesma potência aqui do que na entrada, a corrente é um pouco menor. Já que eu tenho 23,5 volts, é comum a gente perceber essa pequena diferença aqui também. Não quer dizer que está errado. E é normal a gente ver algumas diferenças aí também entre medidores, como já explicado, beleza? Agora o próximo passo aqui é a temperatura. Olha só, a temperatura interna do inversor está em 31 graus. Muito bacana mesmo, a gente conseguiu ver aí detalhes e características aí deste display que tem no inversor da JFA e com certeza está te ajudando muito aí no seu processo de decisão. E agora nós vamos para um passo muito importante, que é ver a forma de onda e os harmônicos na tela do nosso osciloscópio, para que na próxima parte você veja este inversor por dentro. Você deve estar curioso para saber como que é por dentro, né? Então vamos lá, a gente vai ver agora o consumo em vazio deste inversor. Então agora vamos lá, a gente vai ver aqui forma de onda e harmônicos aqui do inversor. Então a gente já pode ver aqui que nós temos uma forma de onda senoidal muito bacana, muito limpa mesmo. Olha só isso aqui, que legal, gente, muito show. E nós temos aqui no espectro de harmônicos aqui embaixo, na nossa FFT, né, as harmônicas aqui próximo aqui da fundamental, até perto mais ou menos aqui de uns 500 a 600 Hz mais ou menos, a gente consegue perceber que estão muito bem tranquilas, muito aceitáveis aqui. A gente vê aqui, não é aqui a fundamental, tipo aqui a harmônica de sétima ordem, quinta não é, aqui não é a ordem das harmônicas, tá? Aqui é o indexador que mostra de acordo com o número maior aqui, tá? Então 222 volts é a fundamental. E depois a gente tem as outras na ordem de milivolts, não temos nenhuma chegando aqui a 1 volt, então tá muito tranquilo, tá? E esse ponto que a gente está vendo aqui próximo a 18 kHz aqui, é as harmônicas normais que todo inversor tem, né, entre 18 e 34 kHz, dependendo do inversor e topologia, que é a parte de chaveamento do inversor. Então todo inversor vai ter essas harmônicas e aqui no da JFA está muito baixo também, está muito bem aceitável aí, muito tranquilo essas harmônicas que você está vendo. Ou seja, é um inversor com uma forma de onda muito, muito limpa mesmo, tá? Muito bacana. Com certeza vai ser muito interessante aí para o teu projeto esse tipo de inversor, tá? Agora que você já viu detalhes deste inversor entre tensão, consumo em vazio, já aprendeu uma série de coisas aí, viu também os harmônicos e forma de onda, é o momento da gente ver esse inversor por dentro. Vamos ver de fato se esse inversor é bacana mesmo por dentro, porque por fora tá legal, todos os números estão muito bacanas, mas e aí, será que ele é um inversor robusto? Você vai descobrir agora comigo. Olha só que bacana o inversor por dentro. Eu já vou até... Aliás, eu ia desconectar, não vou. Eu vou tentar... Deixa eu ver se eu consigo desconectar aqui. Te mostrar que show de bola aqui esse inversor. Deixa eu ver, será que vai sair? Acho que eu não vou conseguir desconectar, nem vou desconectar não, mas olha só que bacana aqui, ó. Nós temos uma placa dedicada para o display, com um microcontrolador dedicado para o display, e nós temos aqui dentro aqui uma outra placa com um outro microcontrolador que faz todo o... Aliás, minto. Esta placa aqui é a placa principal com o microcontrolador que está no display, mas nós temos uma placa com as proteções, monitoramento e proteções direto da placa principal aqui do inversor. Isso é muito bacana mesmo, tá? Que faz com que a gente tenha aí várias proteções super top nesse inversor. E algo muito interessante aqui de passar para você é o seguinte: núcleo de silício amorfo. Faz com que a gente tenha aí um inversor muito bacana, com uma eficiência muito show mesmo, tá? E funciona muito top. Aqui nós temos a placa de oscilação
do inversor como um todo, da parte de segunda etapa, placa de oscilação de primeira etapa, e note que temos placas dedicadas para fazer a proteção. Além da proteção dessas placas aqui, temos proteções duplas, né? Que é com essas outras placas que eu acabei de te mostrar agora também. Nós temos aqui as ventoinhas, como você já viu da parte de fora, dá para ver por dentro também. Ela trabalha puxando o ar frio de fora e passando para dentro, né? Temos aqui o driver de baixa tensão, que é a parte de entrada CC, né? Note que temos aqui também os barramentos, a parte de conexão, o cabeamento, na verdade, do positivo, né? E temos aqui o negativo que vai direto na placa. Os fusíveis de proteção, capacitores e diodos da parte de filtragem aqui, né? E também para retificação da parte de saída CA, o capacitor de alta, os capacitores de baixa aqui da primeira etapa. Então temos 2 drivers de baixa tensão, primeira etapa. Temos um snubber aqui também para ajudar a aumentar a vida útil dos MOSFETs, né? Então temos um em um driver, outro no outro driver, né? Isso é muito bacana. Temos uma placa de fonte dedicada aqui para o circuito também. Temos mais capacitores aqui do lado de cá, de filtragem também. Temos aqui o driver de alta, a parte de segunda etapa, onde a gente tem aqui o nosso sinal SPWM e vai passar por toda essa parte com esse indutor, capacitor, e vai filtrar e manter a nossa senoide super bacana. E temos aqui um filtro de modo comum também, que ajuda a evitar sair ruídos do inversor para fora, para os seus circuitos, para os seus eletrodomésticos e eletroeletrônicos, e ajuda a evitar entrar ruídos de fora para dentro do inversor e fazendo assim com que ele tenha um mau funcionamento. Então esse filtro de modo comum é muito interessante, muito importante mesmo. Temos uma placa daqui minimalista para a potência do inversor e características do inversor. E temos aqui o cabeamento que sai da placa aqui, né? Tanto o cabeamento da fase 1 como da fase 2, tá? E olha que interessante isso aqui, ó. O vermelho vai exatamente para o fase 1, que é o vermelho, e o preto vai para o fase 2, que é o preto. E temos aqui também o sistema de aterramento. Lembra que eu disse que, para mim, aquele parafuso de aterramento lá da frente não precisaria existir? Eu acredito que reduziria custo, não sei quanto, mas reduziria um pouco do custo. Por quê? Olha só, o aterramento que a gente tem no borne ali vem para cá e vem para a placa, e sai da placa e aterra a carcaça do inversor. Então, para mim, é desnecessário aquele parafuso lá. Mas, se a JFA faz questão de mantê-lo, é porque tem algum motivo, ou um bom motivo para manter, né? E é isso, o que a gente tem por dentro deste inversor. A gente vê que é um inversor bastante robusto, muito bacana, e de uma empresa nacional, que vai te dar um suporte nacional, que vai te dar toda uma assistência técnica nacional, independentemente de época que tenha este inversor. Imagina que daqui a 5 anos você precisa de um reparo, a JFA vai estar apta a manter esse reparo para você, inclusive nas fontes e toda a linha de produtos JFA, grande parceirona nossa aqui do canal. E aqui embaixo, como sempre, vai ficar links para você e o cupom de desconto super especial que a gente conseguiu da JFA para você. E aqui do lado vou deixar mais conteúdos como esse para você continuar aqui no canal. Grande abraço, até o próximo vídeo, próxima aula, próximos testes, dicas ou episódios aqui no Responde aqui do canal. Fui!